Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando o Com a Palavra Cast, podcast de Mondaí, Santa Catarina. Estamos no episódio número 16 e hoje temos aqui como convidada a Paloma Discal, que ela vai falar um pouco sobre o grupo de escoteiros e o Cumã. E o Giacomo também vai conversar um pouquinho com ela. E aí, pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui a Paloma. Agora há pouco no off eu falei da mamãe dela, hoje eu quero mandar um abraço, foi minha prof. Mas aqui ela foi convidada já faz mais ou menos um mês, né? Isso aí. E a gente até conseguir agendar tudo é meio complicado. Mas então, muito contente dela estar aqui. Paloma pode se apresentar aí. Olá, galera. Fico muito feliz pelo convite. Quando o Giacomo me chamou, eu falei: "Nossa, que legal, eu super vou". Então, também a gente demorou para conseguir agendar essa data, mas eu fiquei muito feliz pelo convite e é isso aí. Bem. Então, Paloma, a primeira pergunta é, assim, eu nasci e cresci aqui em Mondaí e desde que eu sou pequeno escuto dos escoteiros e tal, até tive um sobrinho que frequentou. Mas eu nunca fui atrás saber quantos anos tem o grupo de escoteiros aqui em Mondaí. Então, o grupo de escuteiros Vilcumã, que é o que tem o nome hoje, ele tem 35 anos. Ele foi fundado no dia 3 de março de 1990. Mas antes disso teve um outro grupo que se chamou Paulo de Tarso, que eu não tenho informações sobre, eh, quando foi fundado e quantos anos durou, mas eu sei que teve pessoas que participaram, aí deu ali uma quebra, fechou o grupo e aí depois foi fundado de novo no dia 3 de março, o grupo Youclub. Muito bem. E o escotismo, assim, ele é um movimento mundial, né? Você tem algumas informações sobre o início desse movimento, a nível de mundo? Isso aí. Então o movimento escoteiro ele é um movimento mundial, ele começou em 1907. Lá na Inglaterra, na Ilha de Bronze, quando o nosso fundador, ele era um ex-militar, ele levou 20 rapazes para a Ilha de Bronze e para eles acampar, e aí a partir dali surgiu o movimento, o fundador a gente chama ele de BP, e depois, as meninas puderam entrar, mas durante muito tempo era escotismo para rapazes, que também foi um livro lançado por ele, e aí depois as meninas puderam fazer parte do movimento. Bem, e tu pode, explicar pra gente a questão do simbolismo do lema, até o sinal, porque a gente sabe que tem um monte de simbolismo, né, nesse grupo. Sim, então a gente faz o sinal assim, e daí o dedo do meio significa Deus, eh, pátria e próximo, e aí a gente se cumprimenta assim, a gente fala sempre alerta. E daí é o nosso lema do mundial, e é o lema do ramo escoteiro e do ramo sênior. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os outros, mas, esse é o movimento, o sinal mundial que a gente faz. Então a gente chega às vezes, assim, e fala assim: "Sempre alerta", e aí o pessoal responde: "Sempre alerta". Também a gente tem um cumprimento com a mão, que daí a gente cumprimenta com a mão esquerda, e aí o mindinho ele entrelaça, tipo, e daí tu faz assim: "Sempre alerta". Legal, nossa, essa aí essa novíssima pra mim. Eu enxergava muito errado, eu achava que era 2 dedos que vocês faziam, não era É, e também dentro das nossas atividades, a gente tem alguns comandos, como o apito. Então, quando a gente quer chamar todo mundo pro IBOA, que a gente chama, que é inspeção, bandeira, oração e avisos, aí a gente dá 3 apitos. Aí, se a gente quer, 2 apitos, aí é só o monitor, que é quem comanda a patrulha, e um apito é cozinheiro. Quando a gente tá acampando e daí precisa chamar o cozinheiro da patrulha, daí tu dá um apito aí, vem correndo. importantíssimo, chamar assim. Tu falou alguma coisa sobre ramos. Quais são esses ramos dentro do escotismo? Então, os ramos eles são divididos em 4. Começa com o ramo lobinho, que a gente chama de alcateia, que são as crianças de 6 anos e meio até 10 anos. Ali, os lobinhos também têm um lema para eles, que daí é o melhor possível. Que daí eles fazem o sinal assim, que daí é de lobo, né? Eles fazem melhor possível. E daí a gente faz os 3. E aí, dos 11 aos 14 anos, aí é o ramo escoteiro.
que daí vem o Sempre Alerta, que são esses jovens dessa faixa etária. De 15 a 18 anos é o ramo sênior, que daí também vai com o Sempre Alerta. E dos 18 aos 25 anos, que mudou agora, é o ramo pioneiro, que a gente chama. Daí eles têm um lema um pouquinho diferente, que é o Servir, que o objetivo deles é fazer ações sociais. E agora também eles estão implantando um novo ramo, que é os filhotes, que daí é para ser ali dos 5 anos e meio até 7, daí eles querem mudar, porque dá uma diferença muito grande da criança de 6 anos e meio para a criança de 9. Sim. Então fica um pouquinho, amplo e eles querem incluir esse novo ramo. Legal. É muito disparelho, né. Hum. E a tua trajetória dentro do grupo, ela começou quando? Começou há 16 anos atrás. E só pra ficar claro, quantos anos tu tem? 26. Então, na verdade começou, eu sempre tinha meus primos que faziam parte, e sempre tinha a macarronada dos escoteiros, que era normalmente em abril, porque no dia 23 de abril é o dia do escoteiro. Então eu sempre fazia a macarronada para arrecadar fundos para o grupo, e aí numa dessas macarronadas, aí a minha mãe pediu se nós queria fazer parte, eu e minha irmã. E daí a gente falou que sim. E daí isso era ali em abril de 2009, e aí ali por agosto daí a gente foi na primeira sessão. Então dali nunca mais parei. E hoje em dia, qual que é a tua função dentro do grupo e o que te motivou a isso? Então hoje a minha função é ser chefe de sessão, que a gente chama, do ramo escoteiro, então dos jovens de 11 a 14 anos. E o que me motivou a isso, eu acho que é o amor pelo escotismo, porque acho que só quem vive o movimento, ele entende o quão grandioso é isso e o que isso traz. Então eu iniciei lá como lobinha, né, no primeiro ramo, e eu passei por todos os ramos, e aí chegou na hora dos 18 anos, que é na época, os 18 anos, quando se torna pioneiro, a gente não tem o clã, que a gente chama. Então, a gente acaba se tornando chefe, auxiliar de chefia. E aí, eu ali com 20 anos, eu me tornei chefe de sessão, então eu comecei a comandar a tropa escoteira e desde então nunca parei. Hoje também auxilio no ramo sênior, que é o ramo um pouquinho mais velho, então eu tô ali junto com os 2 ramos. E quais foram, assim, os maiores aprendizados, pessoais que tu teve como chefe? Hã, responsabilidade, porque quando eu assumi o primeiro acampamento que eu era responsável por 20 crianças e 11 a 14 anos, eu me flagrei: "Meu Deus, eu sou responsável por tantas crianças, Sim. eles estão dormindo fora de casa e os pais confiam muito na gente". Então é uma responsabilidade enorme. Também a questão da liderança, de você ser um líder, e também ser um exemplo, né, um líder exemplo. O trabalho em equipe é muito importante, porque a gente tem uma chefia, então a gente precisa trabalhar junto pro grupo funcionar. A questão da paciência, porque a gente também precisa. E eu acho que são esses. A gente entende bem o que é paciência com um grupo grande de É, crianças, né. é quase uma professora, né, É. lidando com os alunos. E assim, hoje em dia, qual que é a principal missão do escotismo? Então, hoje em dia, falando pela questão de tecnologia, né, a gente mantém os princípios de que BP queria, né, que a missão é contribuir para a educação dos jovens, né, então contribuir para que os jovens sejam melhores, tenham mais responsabilidade, então e tenham contato com a natureza, né, então os principais objetivos são esses. Sair um pouco das telas e respirar um ar livre, fazer atividades lá fora. Uhum. E que é bem difícil, né, hoje, então, a gente acaba tendo que fazer atividades voltadas para essa parte de tecnologia, desse mundo digital, porque é mais atrativo hoje para as crianças estarem em frente às telas. Então a gente não quer também deixar os princípios do escotismo de lado, então a gente às vezes junta o útil ao agradável, né, então a gente faz atividades, que envolvam o celular, envolvam isso para eles conseguir trabalhar, né. Até porque não tem como fugir 100%, né. E você falou sobre
as diferentes faixas etárias, né, e diferentes grupos. Como que são realizados esses encontros, com outros grupos e viagens? Geralmente são diferentes as categorias? Tipo, os lobinhos vão com os lobinho, como que funciona isso? Então, a gente tem as nossas sessões, que a gente chama, que acontecem nos sábados de tarde, e cada a gente começa fazendo a atividade toda junta, em conjunto, todos os anos. E aí depois do IBOA, que a gente chama, cada um vai para sua sessão, sua atividade, né, com os seus respectivos chefes. E aí cada chefe faz atividades voltadas para aquelas faixas etárias de idade. Daí tem os acampamentos, os eventos regionais, mundiais, tem os nacionais, e daí também é dividido por ramos. Então, a gente aqui em Mondaí sediou, agora no mês de outubro, a caçada nacional, que daí era para lobinhos. Então veio só lobinhos da região toda para esse evento. Esse ano, é isso? Aham, foi em outubro, agora. Era começo de outubro foi. Deu acho que umas 300 crianças. Legal. Eu vi algumas imagens também de vocês, que algumas lideranças fizeram uma viagem internacional esse ano, né. Pode falar mais sobre isso? Pra onde que foram? Então, nessas coisas que o movimento escoteiro, te proporciona, é esses acampamentos mundiais. Então, pela primeira vez eu fui, a minha irmã Hã. e mais 2 chefes, a gente foi para Portugal, num acampamento de 10 dias. E agora foi final de julho, começo de agosto. Então foi uma experiência sensacional. Eu acabei participando ainda como jovem, por causa da idade, como tá nessa transição, então eu ainda tinha 25, então participei como jovem, e só o Renato, que ele tinha mais que 25, eu entregando a idade. Aí ele foi como equipe de serviço, staff que a gente chama. Então nós 3, eu, o Igor e a minha irmã, a gente foi como jovem, e lá a gente chegou, a minha irmã mora na Austrália, então ela veio da Austrália pra Portugal e nós fomos daqui pra lá. E aí a gente chegou lá e a gente foi dividido em grupos de 40 pessoas, nenhum de nós ficou junto. E daí vem aquele lance de inglês e e conviver com outras culturas. E, meu, foi uma experiência muito bacana mesmo. Aí a gente ficou separado todos os dias, a gente ficava nesse grupo. Aí depois de 5, 6 dias a gente se juntou, todo mundo, as 7.000 pessoas, num único campo. Que daí a gente fez atividades também, todo mundo em conjunto, que a gente acabava se vendo um pouquinho mais. Mas eram atividades, assim, bem legais, e a gente devia seguir com nossos grupos, né, mas em momentos adequados a gente conseguia se ver. E foi assim, acho que só quem vive sabe explicar o que que é, porque conviver com outras culturas é bem difícil e bem diferente também. E tu que é aceitar, né, porque, por exemplo, eles não tomam banho, e lá na Europa nós estava no verão, Meu Deus. então é difícil, né. Sim, sim. Ver essas outras culturas e entender, né, por quê. Mas é bem bacana. E aí a gente também tem os acampamentos regionais, que nem agora em novembro, final de novembro, nós vamos aqui para Iporã, aí vai o ramo escoteiro e o ramo sênior, que daí vai ter as escopidas. Esse acampamento ele não teve desde 2018, então eu tô bem animada, porque a escopidas esse acampamento é um pouquinho diferente, são jogos. Então, várias modalidades, são 23 modalidades no final de semana, e aí eles competem com os outros grupos. Então, é bem bacana também para promover essa integração entre todos os grupos, e daí vai os 2 ramos. Mas ele também é para o ramo lobinho. Nós aqui em Yucumã, a gente optou em não levar os lobos, mas também pode. Só que lá é dividido, cada ramo com Ela já foi sediada aqui em Mundaí, as escopidas? as escopidas não. A gente já sediou Elo. O Elo daí é do ramo escoteiro. A gente sediou um Elo em 2019, não faz tanto tempo assim, que teve 400 inscritos. E também, eu sempre ouço falar do maior Elo que teve em Santa Catarina, que foi o de 1999, que foi o ano que eu nasci, então mas que foi o maior Elo que teve, que daí foi aqui também, falam que foi lá no na Delminda, no ginásio da Delminda, alguma coisa assim.
Então, a gente tem muitos eventos durante o ano. A gente também tem os nossos acampamentos internos. Daí, ou acampamento só da tropa escoteira, ou só da tropa sênior, ou acampamento de grupo. E daí, nisso, a gente faz algumas atividades em conjunto. Muito bem, Paloma. E assim, quais valores o escotismo busca transmitir aos jovens atualmente? Então, o escotismo busca formar cidadãos conscientes, responsáveis e solidários, transmitindo valores que orientem a atitudes dentro e fora do grupo. Então, entre elas, o respeito, principalmente, responsabilidade, solidariedade, honestidade e lealdade, fraternidade, amizade, coragem e perseverança, amor à natureza e sustentabilidade. São Excelente valor. Celular. Aham. legal. Até a questão da sustentabilidade lembra muito a questão da natureza, né, e uma coisa que eu lembro bastante são as atividades que eram feitas, eu não sei se ainda são feitas, que é aquela questão do a limpeza do rio Capivara, que, tipo, os escoteiros se juntavam e faziam um mutirão, aí andavam. Eu sempre quis fazer isso, só que, sei lá, né, dá muito trabalho. Sozinho dá muito trabalho, mas em grupo eu sempre achei muito legal. Eu não sei se é feito ainda. Sim, a gente agora faz a parceria com a prefeitura, então a prefeitura também nos auxilia bastante sempre. Então agora sábado, eu não sei que dia vai ao ar isso aqui, mas agora sábado dia, 9, não, dia 8, vai ter uma recolha de lixo em alguns bairros, que daí Então já aconteceu. Vai na terça-feira, o então vai ter essa recolha de lixo, agora, e aí os escoteiros vão auxiliar. E teve também começo do ano, ali por abril, se eu não me engano, também teve uma recolha de lixo que a gente também auxiliou. Então a gente quando eles nos convidam, a gente acaba auxiliando, porque isso também acaba sendo um dos nossos objetivos, né, isso entra, nas nossas leis, porque a gente tem as nossas 10 leis que a gente segue, que daí é a questão da sexta lei, que o escoteiro é bom para animais e plantas, então acaba entrando um pouquinho ali nessa questão de meio ambiente. e aí esse lixo, ele é encaminhado pra algum lugar pra que é feito com esse lixo que vocês reclamam? A prefeitura ela dá destino Ah, atualmente, isso. E tem como conscientização essa parte de recolher de lixo a questão da dengue, né, que é para ter muito surto de dengue ano que vem de novo, então já para precaver isso já ia fazendo recolha. tem alguma outra atividade que, por exemplo, ela era feita no passado e hoje em dia ela não é mais feita, porque as coisas mudaram, a sociedade vai mudando, né, alterando algumas coisas. Tem alguma? Então, antigamente, na minha época, a gente fazia os acampamentos de sobrevivência, que a gente chamava, então a gente fazia questão de abrigos naturais, a gente não tinha, coisas assim, a gente ganhava, uma panela e uma lona e aí se virem, né. Então, isso era muito legal e também a gente caminhava muito. Hoje em dia a gente já não faz mais esses acampamentos de sobrevivência, até porque envolve, assim, a questão das leis e do que a gente busca e, né. Então a gente não faz mais esses acampamentos, e também vem de novo, né, a questão da era digital, que hoje as crianças também elas são um pouco mais preguiçosas, digamos assim, eh não que eles não fazem o que a gente pede, eles fazem. Sim. E eles gostam, mas eles, hoje, por exemplo, eles já não caminham mais tanto que nem a gente caminhava. E é uma coisa que eu conversei muito com eles, eu falei assim, "Se vocês têm um sonho de ir para o acampamento mundial, por exemplo", que foi o que a gente fez, a gente tem que se preparar para isso. Então lá a gente caminhava em média de 20 quilômetros todo dia, e estava tudo certo, né. Então, tipo, eles são muito parceiros, as crianças, e aí eles vão, eles dão ideias também de atividade, e a gente acaba pedindo isso pra eles darem sugestões de atividades do que eles gostariam de fazer, pra também se tornar atrativo pra eles, como tem muito essa questão das telas. Então eles dão essas ideias de jornadas, por exemplo, a gente daí faz a jornada, mas também envolve um pouquinho nessa questão do digital junto. Paloma, de que forma então o escotismo, já que a gente está falando das crianças, de que forma ele complementa, assim, a educação hoje em dia? Então, o escotismo, ele complementa a educação escolar ao promover o desenvolvimento do jovem, corpo e mente, e espírito, por meio de experiências que vão além da sala de aula. Então, a gente faz isso de várias formas, como, o aprendizado pela ação.
Então ele vai aprender fazendo, ah, a formação de caráter e valores éticos, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Então também vai muito de se colocar, no lugar do próximo. Tem muita questão da inclusão também, a gente trabalha 100%, a inclusão no movimento. E daí vai o convívio do grupo, estimula o trabalho em equipe, então parte muito disso, né. E de a questão, acho que também uma das principais é, formar os líderes, eles se tornarem líderes estando ali, né. Porque a gente dá essa autonomia para eles, fala assim: "Ah, a gente precisa que vocês montem isso, como é que vocês vão fazer?" E a gente deixa para eles. Então é a questão deles botar a mão na massa para conseguir fazer. Então eu acho que isso é uma baita de uma escola também. Bom, sempre tem aquela perguntinha que não tá no roteiro, né, então chegou o momento. Mas é facinho, eu acho. Como faz pra entrar em contato, tipo, sei lá, eu tenho uma filha de 9 anos, como faz pra poder entrar nos escoteiros? Como funciona? Ótima pergunta. Eu ia falar disso depois. Então hoje a gente tem vagas abertas, não mais para esse ano, porque a gente vai encerrar as atividades agora em novembro, mas para ano que vem. Quem tem interesse, pode deixar o meu número depois na tela, não sei. Sim, sim. E daí pode entrar em contato comigo. Aí para ano que vem, quando começar as atividades, a gente enfaixa, cada criança, jovem no seu ramo, e a gente fala que é para vir participar. Então a gente divulga quando vai começar as atividades, normalmente ali por fevereiro, março, quando começa a aula. E a gente fala que a criança é para vir participar, ver se ela gosta. Ela faz um período de adaptação de 1 mês, mais ou menos, 1 mês a 2 meses. Então vem nas atividades, vê como é que funciona, e aí depois a gente faz a questão da parte da inscrição, que é um registro que vai no sistema da Nacional, que daí tem uma carteirinha também. Aí depois a gente faz as aquisições de compra da vestimenta, de lenço, né, das camisetas, porque a gente prefere que a criança primeiro goste de ir, e aí depois faça essa parte. Depois do investimento. Isso. O investimento no começo é um pouquinho alto, mas aí depois ele só tem a questão da mensalidade e dos acampamentos que a gente participa no ano, né, mas também tem alguns, mas também não é aquela coisa dele. Quantos integrantes tem no grupo hoje em dia? Hoje em dia tem em torno de uns 80 integrantes. Nossa, bastante gente, né? Que legal. E daí também fica o convite para quem quiser se tornar um adulto voluntário, assim como eu. Então hoje a gente também, além de ter vagas para as crianças, a gente precisa ter o adulto voluntário, né, o chefe. Então a gente também precisa muito de ajuda, então quem tiver interesse em ser um adulto voluntário, é também pode estar procurando a gente para daí começar a vir. Já que você tem uma filha. Pois é. E vocês têm encontros em algum local específico? Como é que funciona? É semanal, mensal? Sim, a gente tem a nossa sede, Aham. que é aqui perto dos bombeiros, e hoje é um espaço muito bom, acho que a nossa é uma das maiores sedes aqui da região. E também isso foi um auxílio da prefeitura, então Já tem alguns anos ali, né? já tem vários anos. Na verdade, desde que eu comecei, quando eu comecei era lá atrás no ginásio, hoje é onde é a REN, aquele ginásio que não existe mais. E aí a gente fez a transição para aquela ali, então ali por 2009, 2010. Então também é um espaço bem bacana que a gente tem. Então os encontros acontecem nos sábados à tarde, das 14 às 16 horas. E o ramo escoteiro e o ramo sênior é a cada 15 dias, no sábado. Então, a alcateia normalmente é todo sábado. Tem um campinho de areia lá. Tem campinho de futebol, É. Diversão. diversão. E a gente tem bastante materiais que a gente, comprou nesse ano, então tem bastante coisa pra gente trabalhar. Muito bem, Paloma. É muito legal a nossa entrevista. Você explicou muito bem sobre o escutismo, aprendi bastante. E quero agradecer, sim, tua participação e deixar o microfone para você falar. Então, eu só quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, fiquei muito feliz pelo convite. Espero que a gente consiga mais crianças e mais adultos voluntários. Então, entre em contato com a gente. É um movimento muito legal, você não se arrepende de fazer parte. Hoje eu não sei viver sem o movimento escoteiro.
Então tô ali há 16 anos e não tenho pretensão de sair. Então, no mais seria isso, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. Beleza. Tiago. Cara, eu quero agradecer também, foi um pouco difícil. Eu fiquei bem preocupado, porque tinha momentos que ela demorava pra responder, mas eu sei que é por uma questão tá muito ocupada, né. Mas eu quero dizer também que eu aprendi bastante, porque o meu conhecimento dos escoteiros era baseado naqueles filmes da Sessão da Tarde, do Ernest. Aham. Lembra? E que daí é sempre dos Estados Unidos, não tinha uma visão assim, não tem filme de escoteiro. Hoje em dia acho que até tem, né, mas quando eu era pequeno assistia aqueles filmes e achava aqueles acampamentos de verão, e daí eles faziam aqueles trabalhos, e daí eu não me ligava muito, né. Mas eu achei muito interessante, eu espero que algumas crianças procurem mesmo vocês. Reforçando novamente, eu acho fantástico a questão dos laços que se criam, e uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, enquanto professor, a formação de liderança. E os escuteiros, pelo jeito, assim, né, eles levam isso muito a sério. Então quero agradecer, muito obrigado por ter aceitado e ter vindo. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Sigam a gente, compartilhem, falem para os seus amigos e até a próxima. Valeu, pessoal.